No grande Império Persa, governado pelo rei Xerxes, havia um homem que ocupava uma posição de grande prestígio e influência. Amã, o Amalequita. Ele havia sido promovido pelo rei a um posto superior a todos os príncipes do império, tornando-se o segundo homem mais poderoso da nação. Por ordem do rei, todos os súditos deveriam se curvar diante de Amã em sinal de respeito e submissão. Onde quer que ele passasse, os oficiais e cidadãos do reino inclinavam-se em reverência. No entanto, havia um homem que se recusava a fazer isso: Mordecai, o judeu. Mordecai, que trabalhava nos portões do palácio real, era um homem fiel a Deus e não se curvava diante de ninguém além do Senhor. Sua atitude firme logo chamou a atenção dos servos do rei, que, perplexos com sua resistência, começaram a questioná-lo sobre o motivo de sua recusa. Insistentemente tentaram convencê-lo a obedecer à ordem real, mas Mordecai permanecia irredutível. Quando Hamã tomou conhecimento desse ato de desafio, encheu-se de ira e decidiu castigar Mordecai. Entretanto, ao investigar mais sobre Mordecai, Hamã descobriu que ele era judeu. Seu ódio, então, não se limitou apenas a Mordecai, mas se estendeu a todo o povo judeu. Para ele não bastava punir um único homem, era necessário erradicar toda a sua nação. Assim, com seu coração cheio de maldade, Hamã começou a planejar um decreto que resultaria no extermínio de todos os judeus espalhados pelo Império Persa. Para garantir que seu plano fosse bem-sucedido, Hamã decidiu recorrer a um método tradicional de decisão entre os persas: o lançamento de sortes, chamado de Pur. Por meio desse sorteio, determinou o dia exato em que seu plano seria executado. Com a data estabelecida, ele dirigiu-se ao rei Xerxes para apresentar sua proposta. Chegando à presença do rei, Amã, com palavras astutas, distorceu a verdade e apresentou os judeus como um povo problemático e desobediente às leis do império. Disse ao rei: há um povo espalhado e disperso entre as províncias do teu reino, cujas leis são diferentes das de todos os outros povos. Eles não obedecem às ordens do rei, e não convém que os deixes viver. Com essas palavras enganosas, Hamã buscava convencer o rei de que os judeus eram uma ameaça à estabilidade do reino. Ele não mencionou que sua verdadeira motivação era o desejo pessoal de vingança contra Mordecai e seu povo. Então, para assegurar a aprovação do rei, Hamã ofereceu uma grande soma de dinheiro para que fosse utilizado na execução desse plano maligno. O rei Xerxes, confiando em seu conselheiro, retirou de seu dedo o anel real e o entregou a Hamã, selando assim o decreto. O selo real tornava o decreto irrevogável, uma sentença de destruição contra os judeus. Hamã, satisfeito, ordenou que os escribas do reino redigissem o decreto, que foi enviado a todas as províncias do império. A ordem era clara. Em uma data específica, todos os judeus, independentemente de idade ou gênero, deveriam ser eliminados, e seus bens seriam saqueados. O decreto foi rapidamente espalhado pelo império, alcançando todas as províncias. Mensageiros reais foram enviados para proclamar a ordem do rei em todas as cidades. Enquanto o povo persa se via confuso com a decisão, Amã e o rei Xerxes sentaram-se para banquetear, indiferentes ao terror que haviam causado. Nas ruas, entre os judeus, começou-se a espalhar o desespero. As famílias temiam pelo seu futuro, pois não havia maneira de revogar uma ordem selada com o anel real. O decreto de destruição já estava firmado, e a ameaça contra o povo escolhido de Deus parecia inevitável. Mordecai, ao saber da terrível notícia, rasgou suas vestes em sinal de luto, cobriu-se de pano de saco e cinzas e foi para a praça central da cidade, clamando em alta voz pelo socorro do Senhor. Seu coração estava angustiado,
mas ele sabia que Deus ainda estava no controle. Os judeus por todo o império seguiram o exemplo de Mordecai e se entregaram ao jejum e à oração, suplicando pela misericórdia divina. Enquanto isso, Hamã regozijava-se com o sucesso de seu plano. Ele sentia-se poderoso e seguro de que sua vingança estava completa. No entanto, mal sabia ele que seus dias estavam contados e que o Deus dos judeus, o Todo-Poderoso, não permitiria que seu povo fosse destruído.